Todo mundo se senta que eu vou começar agora. Então a ideia aqui estão convergindo para a construção das funções de várias variáveis, entendendo rapidamente o que significa uma função e seu gráfico, entendendo o que são os limites, agora com a complexidade de aproximações por curvas no plano, e daí a definição de continuidade, de diferenciabilidade, que é completamente distinta da definição de diferenciabilidade para a função de uma variável, porque aqui eu dependo da existência de dois limites independentes, né? O limite, quando eu considero a primeira variável x, né, variável, e a segunda constante, e depois o simétrico. Essas duas direções principais, elas determinam a existência da diferenciabilidade da função no ponto em que eu estou observando isso. Então, as derivadas parciais, elas determinam de forma intrínseca se a função é diferenciável, no sentido mais geral, que é aquele que a gente determina que eu consigo determinar a taxa de variação instantânea da função num certo ponto quando eu considero a derivada dela. E eu vou conseguir fazer isso se eu conseguir as derivadas parciais, né? Então, as derivadas parciais me indicam a existência da derivada da função no ponto. Sabemos disso e sabemos como calcular as derivadas parciais, sabemos, pelo menos estou considerando que vocês assistiram às aulas que foram gravadas e postadas, né, da semana passada e de hoje. E ao fazer essas aulas, eu pensei na confluência de tudo isso para agora as integrais múltiplas, porque se a gente está calculando integrais de várias variáveis, em algum momento a gente vai estar estudando coisas que são mensuras. Porque, não sei se vocês perceberam em cálculo 1, as derivadas a gente calcula taxa, variação. Na integral que a gente viu esse semestre, a gente calcula condensação de pontos, condensação de curvas. Então a gente está calculando comprimentos, calculando áreas. Quando a gente integra, a gente está condensando coisas. Quando a gente deriva, a gente está buscando uma variação, né? Então, um campo de vetores integrado gera uma curva, que seria a integral do campo de vetores, ou seja, gera uma curva integral. Quando a gente está procurando, por exemplo, soluções, suponha que você tem um corpo em órbita, né? E aí você está calculando, você sabe a velocidade e a direção com que esse corpo está se movimentando ponto a ponto. Então você tem como calcular a órbita dele, que é exatamente a integral. Né? Nesse caso agora, literalmente, porque você está com um campo vetorial tridimensional. Né? Então você tem um vetor no R3 que determina a direção com que o corpo está se movimentando. Mas temos que lembrar que esse vetor ele é o vetor tangente a uma curva, que é a órbita do corpo. Né? Então, se você observa, por exemplo, um corpo se movimentando numa órbita circular, a velocidade vai estar sempre tangenciando o movimento futuro. Né? Então, a ideia é que a velocidade ela sempre faz dá a direção de variação linear, né, do movimento. Mas no futuro, o que vai acontecer é que o corpo ele vai cair com relação a essa direção. Né? Então é meio que uma coisa centrífuga. Né? Então, ele vai vai despencando. Né? Então, essa que é a ideia do movimento. Se você pensa ele no espaço, né? Então, você tem uma velocidade dada no sentido, mas se o movimento é circular, ele não vai naquela direção, ele vai numa direção declinando aquilo, né? Então, no movimento que é circular. Mas bem, a ideia seria a gente fazer hoje, por isso que eu queria fazer uma aula síncrona hoje, a introdução das integrais múltiplas, para vocês se convencerem que vocês sabem calcular integrais múltiplas. Que vocês já sabem as técnicas de integração, porque uma integral dupla é uma integral de uma variável duas vezes.
por causa de um teorema chamado Teorema de Fubini, que determina que eu posso inverter a ordem de integração se as funções forem regulares, e que são as funções que trabalhamos, são funções elementares, elas são regulares. E se as funções forem regulares, eu posso trocar a ordem de integração. Então eu posso integrar como se fosse uma integral de uma variável. E literalmente é isso que acontece no frigir dos ovos. E se forem 3 integrais, literalmente é isso. Você integra em cada uma das variáveis de forma, como posso dizer, vai replicando, né? Você calcula a primeira integral, isso dá uma função que você vai agora integrar na outra variável, que dá uma função que você vai integrar agora na terceira variável. Integração múltipla literalmente é isso, é você integrar revertendo um processo de derivação em partes. Derivação parcial, você deriva considerando, por exemplo, você derivou na variável x, você desconsiderou as variáveis y. E aí quando você agora integra na variável x, você vai meio que recriar uma função, uma pseudofunção, que você destruiu ao derivar na variável x. Né? Então a integração ela tem um processo meio que inverso ao processo de derivação que fizemos, mas não tão diretamente quanto ao de uma variável. É um processo um pouco mais sofisticado, mas é uma aplicação do que vimos, no sentido de integração. Tá? É uma aplicação do que vimos. Então a ideia seria vermos as integrais múltiplas hoje e amanhã. Hoje eu faria a apresentação aqui para vocês, eu seria o interlocutor, né? Ou seja, eu dou aperto de mãos. E amanhã eu faria à tarde vídeos mostrando a vocês algumas aplicações. E entregaria a prova amanhã. Essa que é a minha proposta. O que é que vocês acham dessa proposta? Uma proposta indecente? Pode ser, professor. Ok, então vamos lá. Eu ainda não li assim, recentemente, né? Faz muito tempo que eu não olho esse capítulo. Então vamos ver o que é que tem, né? Para mim vai ser uma novidade, vamos ver. Integrais duplas sobre retângulos. Rapidamente. Aqui fica chamando essa coisa. Então vamos lá. Revisão da integral definida. Ele faz uma revisão breve, né, do que nós já sabemos do que é integral. A integral é um somatório, chamado soma de Riemann. Tá aqui. Então tem uma função em azul, que seria o gráfico da função. E eu tenho um intervalo de integração, intervalo AB. Eu particiono o intervalo em subintervalos, né? E crio aqui esses retângulos e eu faço uma estimativa da área sobre a curva em azul usando os retângulos. O que ocorre é o seguinte, é que se eu fizer um refinamento dessa partição, e esse refinamento ele é expresso fazendo n indo para infinito, o que significa que no final das contas, eu vou estar considerando no intervalo um valor xi estrela, que é arbitrário. Eu posso escolher qualquer um x1 estrela. E eu vou estar considerando essa altura aqui. Quando n vai para infinito, eu vou estar literalmente, cada intervalo vai coincidir com o ponto xi que eu escolhi. O iésimo intervalo vai coincidir com esse ponto, no sentido de que a diferença entre qualquer ponto que esteja próximo de xi é infinitesimal. Né? Então eu posso considerar que o que eu estou calculando ali é a função aplicada
em cada ponto que esteja entre A e B. E eu faço essa soma, isso é uma série. Não sei se vocês reconhecem agora. Isso é literalmente a série I de 1 a infinito do somatório das imagens de xi estrela que multiplica ΔX. Ou seja, isso é uma série, a integral é uma série, né, convergente. É exatamente isso. Então a gente precisa que... O que é que a gente precisa para que a série converja? A gente precisa que o limite da sequência vá para zero, né? Não para infinito. Que o limite da sequência vá para zero. Essa é uma condição sine qua non para a existência da convergência da série, né? Então, eu preciso que a sequência que eu estou somando converja para zero, e uma consequência que a gente já entendeu é o seguinte, que a função f, para que ela seja integrável, ela tem que ser limitada. Então, ou seja, esses termos aqui, eles têm que ser limitados, né? Se eles estão indo para o infinito, é porque eles estão limitados, né? E o que acontece é que esse ΔX aqui se transforma no dx. Não sei se vocês lembram da aula sobre derivada, né? Em que uma coisa é você pegar a variação da variável x e outra coisa é considerar o diferencial. O diferencial é uma variação infinitesimal. E o ΔX é uma variação que tem medida, né? Ou seja, a medida do intervalo que confere o ΔX é zero. Então, estou considerando aqui que ΔX é uma coisa infinitesimal e pontual, né? E o ΔX não. O ΔX eu estou considerando que ele vá para zero. Mas isso quando você refina exaustivamente o intervalo AB, né? Então, isso seria a integral definida para uma variável, né? Agora podemos tentar entender o que seria a derivada definida para mais de uma variável. Então, volumes e integrais duplas. Ou seja, essas duas coisas estão correlacionadas. Lembrem que a gente, lá para uma variável, estávamos calculando áreas, né? Então, isso aqui é a área achurada. Eu vou chamar assim, a área achurada, que é essa área em azul, que é a área sob o gráfico da função fx. Agora, a gente já sabe disso, que o gráfico de uma função de duas variáveis, considerando um domínio retangular, isso é uma superfície no espaço, considerando, claro, que a função seja diferenciável. Então, eu tenho uma superfície regular, né? Então, essa superfície aqui, por exemplo, ela representa uma superfície de uma função que é diferenciável em todos os pontos, porque se eu considero um ponto qualquer, eu consigo desenhar um plano tangente nesse ponto, né? É óbvio que eu consigo fazer isso para qualquer ponto que seja imagem de um ponto que está no domínio, né? Eu consigo fazer isso. Mas o melhor é o seguinte, é que o equivalente ao cálculo da integral para uma variável, quando eu olho agora para duas variáveis, é que eu consigo calcular o volume desse cilindro retangular em que a parte superior é limitada pela superfície que é o gráfico de f de xy. Isso é intuitivo, não sei se vocês estão vendo isso de forma intuitiva, né? Porque se eu pego uma seção desse... Se eu corto isso aqui com um plano, né? Se eu corto isso, o que é que eu vou ter nesse corte? Eu vou ter naquele corte ali que eu tive, eu vou ter o gráfico em azul e retângulos. Foi isso que quando eu cortei ali, eu cortei o cilindro, eu cortei e deu isso aqui, ó. Nesse plano aqui, eu tenho uma coisa desse tipo. Olha o que é que tem aqui. Exatamente o que eu tenho ali, que é o cálculo de uma área. Então, eu poderia pegar retângulos. E seccionalmente o que eu estou fazendo para uma integral de duas variáveis é o que eu faria para a integral de uma variável, né? Então é intuitivo que quando você agora tem
uma outra dimensão aqui, então você está gerando um volume. Né? Você está gerando um volume ao fazer essa dilatação aqui. Né? Então, exatamente. E aqui em cima você teria a superfície. Né? Aqui em cima você tem a superfície, que são essas curvas. Aqui seria a superfície S. Seria o gráfico de uma função a duas variáveis. Né? Mas bem, então vamos ver como é que ele define a coisa. Né? Então, de forma pontual, a coisa seria dada pelo seguinte: você considera um retângulo de lados AB, CD e considera as variáveis x e y, que são dadas, escolhidas como pontos entre A e B e y entre C e D. Pois bem, o sólido S, ele é um sólido que está acima do retângulo. Então, eu tenho essa característica aqui, né? A variável z está acima do zero, que é o retângulo está no eixo, no plano zero, né? No plano z igual a zero, e está abaixo da superfície gerada por F. Esse é o sólido que eu quero calcular o volume. Né? Então, nosso objetivo é determinar o volume de S. O que é que fazemos? Olha que interessante aqui. Quando eu tinha um intervalo, eu cortava o intervalo em segmentos. Pegava segmentos do intervalo. Agora eu tenho um retângulo. Então, o que é que eu faço? Eu corto o retângulo, ele é o produto de dois intervalos, que é o intervalo AB multiplicado pelo intervalo CD. O retângulo é esse produto aqui. Então, o que é que eu faço? Para cada retângulo, para cada intervalo, eu faço a partição em subintervalos. E então, eu tenho que o produto desses subintervalos vai gerar um retângulozinho. E quando eu olho agora de volta, olha que fofinho, quando eu olho de volta para o volume abaixo do gráfico de F, o que eu vou ter é essa suspensão de cilindros que tem como base essa malha retangular do domínio. Né? Eu pego o domínio e faço uma malha retangular, lembrando que esses retângulos eles vão ser futuramente levados ao infinitésimo. Né? Então, pego essa malha retangular e subo para cada um desses retângulos um cilindro que tem como base esse retângulo e tem como objetivo aproximar a superfície que é o gráfico de f de xy. Então, considerando o que a gente viu para uma variável, o volume vai ser alguma coisa, vão ser duas somas. Vai ser a soma em x e a soma em y de uma coisa aqui que ele está chamando de ΔA. O que é ΔA? ΔA é a variação. ΔA é a variação de uma entidade que é a seguinte. Aqui, quando a gente está variando no intervalo, eu estou variando uma coisa chamada de comprimento. Comprimento, aqui no intervalo. Né? Eu ia escrever na barra. Então, é o comprimento. O comprimento é ΔX. Porque o comprimento tem uma única variação. No entanto, quando eu faço agora a variação, quando eu faço uma malha, né? Então, vou ter aqui o intervalo, a variação em x, e vou ter a variação em y. E eu vou ter lá um retângulozinho que representa agora não um comprimento. A medida agora é planar. Então, é uma área. Isso aqui é o ΔA, que é a unidade de área daquele retângulo. Essa unidade de área, observa o que é que acontece quando eu faço o n ir para infinito. ΔX vai tender para um ponto e ΔY vai tender para um ponto. Então, o que eu vou ter aqui é que essa área vai tender para um ponto. Né?
Então o que eu vou ter, na verdade, de novo, é o comprimento da curva. Eu vou ter o comprimento da curva, que está no centro do retângulo, até a altura f de xy. E o que eu vou fazer? Eu vou somar esse comprimento tanto na direção x quanto na direção y. Eu vou somar todas essas áreas, né? Eu vou calcular uma área, que é essa seção aqui, e vou somar essas áreas. É exatamente isso que acontece. Então, deixa eu fazer de forma sistemática, né? Vou fazer aqui. Então, eu considero, por exemplo, que eu vou fazer a soma primeiro em... Aqui fica mais fácil considerar assim. Eu considero essa linha. Opa. Não sei como é que desfaz a borracha, né? Que desfaz. Desfaz. Pronto. Então, agora eu vou querer essa linha. E aí eu vou considerar aqui o retângulo. E ali o retângulo. Pronto. E aí eu vou considerar uma curva aqui em cima. Eu vou querer desenhar melhor essa curva. Apaga. Cadê? Como é que apaga esse negócio? Pronto. Então eu vou querer desenhar ela mais pra cá, assim. Pronto. Aí o que é que acontece? Olha, quando você considera o x fixo, o x está fixo ali, né? O x é um valor c. Aí você está variando o y, né? Então o que acontece é que eu estou fazendo a soma de f de c aplicado em y e estrela e está multiplicando delta y. Estou fazendo essa soma com i de 1 a infinito. De 1 a n, a princípio, né? E isso vai calcular essa área aqui. Certo? Calcula essa área. Pois bem, o que eu quero fazer agora é considerar essa área e calcular a soma para j de 1 até n. E o j agora vai ser a variação que eu vou fazer aqui, ó. Nesse sentido, que é a variação de x, né? Então eu vou pegar esse plano e vou correr esse plano aqui, tanto na direção x quanto na direção y. Mas para isso eu preciso saber qual é a variação da altura dessa curva, que é dada pela função f. Então eu tenho que mudar a constante c aqui por um xi estrela. Eu vou poder escolher arbitrariamente ali para poder chegar aqui e determinar qual é a altura da função para aquele xi estrela. E aí eu faço, por isso, um somatório duplo. E aí, no outro somatório, eu vou somar em x. Então, isso é que significa calcular o volume. Então, é calcular a área, que é essa área aqui, e depois calcular o volume, que é dado por esse outro somatório aqui. E levar tudo isso quando n vai para o infinito. Isso, então, vai ser a integral dupla sobre a região R da função f de xy dA. Mas o que é dA, né? dA é a unidade, seria a unidade de área infinitesimal. Então, ou seja, é o produto de dx dy. Na ordem que está aqui é dy dx. O teorema de Fubini me diz que eu posso calcular, e de fato, esqueça o teorema de Fubini que eu falei. Pense no seguinte, como é que eu calculo a área do retângulo ali? Eu multiplico o comprimento do intervalo x pelo comprimento do intervalo y. Mas bem, o comprimento são números reais. O produto de números reais é comutativo. Então, isso aqui é exatamente igual a dx dy. Ou seja, dy dx, dx dy representam a mesma unidade de área. Então, essa coisa aqui que eu estou chamando de integral dupla
sobre a região R é o volume, isso aqui é o volume do sólido S gerado pela parte superior do o retângulo circular, né? O cilindro retangular, que sobe da base R e que tem como limite superior o gráfico que é a superfície gerada pelo gráfico de f de x. Tá? Então, e por isso que ele chama aqui de essa soma dupla, né? Então, não sei se ficou claro. Ficou claro? Por que a integral dupla é o volume? Ficou claro? Sim. Pois bem. Então, continuemos. Aí tá aqui, a integral dupla, ele define como sendo ele usa a mesma notação que eu usei. Matemáticos são curiosos, né? Então a integral dupla em R de f de xy dA. Pois bem, então ele aqui considera as somas independentes, que de fato faz mais sentido, né? Porque ali eu considerei o mesmo n, né? Mas aí eu estou somando, eu estou particionando o intervalo AB em n intervalos e a princípio a partição que eu vou fazer do intervalo m independe da partição que eu fiz do intervalo x, né? Do intervalo AB. Então aqui é m. Então aqui é n e m. Então n e m indo para infinito. São dois limites e são duas somas, tá? Aí, assim fica bem mais claro de fato. E é exatamente a mesma coisa que eu expliquei, né? Então ele aqui está determinando, olha, uma função é dita integrável se o limite definido aqui existir. Então, ou seja, se esse limite existir, eu digo que a função f de xy é integrável na região R. E mais que isso, a integral em R é o volume do sólido S. Então o que eu estou calculando agora são volumes. Quando eu calculo integral dupla, eu calculo um volume. Isso é que tem que ficar claro, tá? Então, continuemos. Se f de xy é positivo ou maior ou igual que zero, então o volume do sólido que está acima do retângulo e abaixo da superfície é dada por essa integral. Então veja que eu preciso ter essa condição aqui para fazer sentido, né? Dizer que a integral é um volume é dizer que a função f de xy tem sempre entradas positivas, né? São valores positivos. Ok, Virginia. É possível que tenha tido uma integral dupla lá, né? E espero que vocês tenham feito. Né? Porque é um pouco intuitivo, né? Mas bem, aqui tem uma outra forma bem interessante. Veja, considerando essa função, que é um paraboloide elíptico, né, no intervalo 0,2, divida R em 4 quadrados iguais, escolha o ponto de amostragem como canto superior direito de cada quadrado, faça um esboço do sólido e das caixas retangulares aproximadoras. Veja que bonito. Olha, você considera agora uma superfície que é um paraboloide elíptico. E olha o que é que vai acontecer com os retângulos que vai aproximar essa superfície. Um arquiteto, ele, para construir uma superfície que tenha essa estrutura aqui, ele precisa entender muito bem a construção por cilindros retangulares, né, que são regulares. Como é que eu poderia fazer cilindros retangulares tão pequenos, assim, com superfícies, com área superficial tão pequena, que no ponto, assim, quando eu considero 2 pontos aqui, eu vou ter uma variação que no final das contas eu tenho essa suavidade aqui na estrutura, né? São muito bons, de fato. Eu acredito que o Maple, ele talvez use o Maple. O Maple tem essa qualidade. Tem essa qualidade, é muito bom o Maple. Então veja que é possível também verificar para o mesmo tipo de expressão, né? Para claro, outro tipo de expressão, mas entender que a gente pode calcular a área
fazendo outras manipulações, né? Então, a integral dupla, veja que aqui a função a princípio depende só de x, né? Não depende de y. E dA, lembra, dA é dx dy, tá? Ou dy dx. Como a gente pode observar, o dA ele é a unidade de área, né? Então, infinitesimal. Então, ele pode representar dx dy ou dy dx, dependendo da sua conveniência, né? Ou seja, qual é a integral que você quer calcular primeiro? A integral que você, quando você tem integral dupla, então você tem integral dupla, aí você tem aqui uma função que depende de x e de y. Se você fizer dx dy, então significa que a primeira integral é em x e a segunda integral é em y. Se você fizer dy dx, então a primeira integral é em y e a segunda integral é em x. Naturalmente, as duas integrais são iguais. Por quê? Porque o que eu estou calculando é o volume do mesmo sólido, né, delimitado pelo mesmo gráfico de f de x. As duas integrais são iguais, né, por definição. Tá? E o teorema de Fubini garante que eu posso trocar a ordem. Eu estou falando do teorema de Fubini para vocês entenderem que existe um teorema que garante que eu posso mudar a ordem dessas integrais. Por que eu preciso de um teorema para me dizer isso, né? Porque é o seguinte, a integral é definida como o limite de duas somas. E por que é que ao mudar a ordem das somas, eu vou garantir a convergência e convergência para o mesmo ponto? É isso que tem que ser analisado friamente, né? Assim, a ideia é que a integral dupla, ela é um limite duplo, um limite de dois somatórios, né? Então eu quero que essas somas duplas convirjam, né? E elas convirjam para o mesmo ponto. E por que é que se eu mudar a ordem, porque a integral que eu somar aqui, né? Aqui seria dx dy, vamos colocar assim. Então significa que x é essa primeira soma e y é essa segunda soma. E por que é que se eu mudar e fizer dy dx, as somas convergem para a mesma coisa? Se as funções satisfizerem certas condições, ou seja, de regularidade, as séries vão convergir, a série na ordem inversa vai convergir e vai convergir para o mesmo ponto. Porque isso aqui é um número, né? Então vai convergir para o mesmo número. Isso aqui é uma série real. Isso aqui é uma série de números reais, né? F de xy são números reais e delta A é um número real. Então isso aqui é uma série de números reais. Então, naturalmente, isso vai dar um número, que é o volume, que é representado geometricamente pelo volume, mas a ideia é que aqui eu tenho uma série, que essa aqui eu posso escrever assim como uma série em J, né? Tem J ali, você tem K, então de K de 1 a infinito, de uma função dupla, fx barra y barra K, eu estou dizendo que essa coisa é dk. DAK. Eu estou dizendo que essa coisa converge, né? É isso aqui que está acontecendo. Estou dizendo que essa série converge. E converge independente da escolha que eu faço se eu somo primeiro em M ou se eu somo primeiro em N. Entendeu? Eu posso inverter a ordem. Eu posso inverter a ordem das somas, né? Eu posso inverter, porque o que é que eu estou somando aqui? Ó? Aqui eu estou somando J, o J é o Y. E o I eu estou somando é o X. Na verdade, você soma de fora para dentro ou de dentro para fora, né? E o que o teorema de Fubini me diz é que eu posso trocar esses somatórios, a ordem dos somatórios. Trocar a ordem dos diferenciais é o mesmo que trocar a ordem dos somatórios. Né? Então, o que o teorema de Fubini diz é que você pode trocar a ordem dos somatórios. A função sendo integrável, você pode trocar a ordem dos somatórios e essa série vai convergir para o mesmo ponto. Ou seja, essa integral está bem definida e você pode calcular ela, se você quiser, primeiro em x, depois em y. Literalmente é isso. Tá? Deixa eu fazer aqui um exemplo prático, né, para a gente verificar que isso é relativamente simples. Então vamos lá. Uma integral dupla, está aqui.
Então, como é que eu calculo? Da forma que está aqui, eu tenho que calcular primeiro em x, né? Então, vamos lá. Calcular a integral desta função em x. Aqui eu tenho x vezes y. O y, quando eu estou olhando para diferencial em x, o y é constante. Então, eu olho para isso aqui como uma função y vezes x. Então, a integral da função y vezes x é yx² sobre 2. Então, agora eu integro esta função em y. Quando eu olho para essa função, desculpa, é yx² sobre 2 mais c, né? Tem uma constante. Então, quando eu olho agora para essa função integrando em y, então o x agora é constante. Então, eu vou ter y² sobre 2 vezes x² sobre 2 mais y vezes c. Pois bem, na verdade aqui eu já tinha o 2, né? Então bastava... Bom, vamos ver o que é que vai acontecer. Porque aí o que eu preciso agora é verificar se eu calculo a derivada em x depois em y, se vai dar essa função aqui, né? Tem que dar aquela função ali. Então vamos calcular a derivada disso aqui em y. Quando eu calculo a derivada disso aqui em y, então vai ficar 2 vezes y sobre 2 vezes x² sobre 2 mais c. Quando eu calculo a derivada disso aqui agora em x, eu vou ter 2 vezes x sobre 2 vezes y mais 0. Isso dá exatamente x vezes y. Então vocês viram aí como é que é o processo de integração na prática, né? Aqui a gente está vendo a interpretação do que é a integral dupla. E aqui a gente está vendo na prática que a gente já sabe calcular as integrais duplas, porque a gente precisa calcular apenas a integral em uma variável. Assim como a gente, para calcular a derivada, eu citei na aula sobre derivadas parciais, que a gente não precisa aprender regras novas de derivação, porque a não ser a regra da cadeia. Porque as regras que nós estamos usamos para uma variável por vez. Né? Então a gente, quando deriva em uma variável por vez. Então aqui, quando a gente integra em uma variável por vez. Os processos de integração são exatamente os mesmos que usávamos para integral de uma variável. Por isso que estudamos integração de uma variável com tanto cuidado, né? Para integrar, para saber todos os processos de integração que nós temos condições de integrar, né? Porque aí tem um certo limite, né? Tem certas funções que a gente não sabe integrar, né? E a gente até define, tem um teorema fundamental do cálculo que determina que você pode definir uma função através de um integral, né? E basta que a função seja contínua para que a gente possa ter a função diferenciável. Esse teorema é muito importante, porque aí determina que a gente não precisa necessariamente calcular a integral. A gente basta saber definir a integral, né? Saber onde a integral está bem definida e a gente pode usar isso já como uma função diferenciável, inclusive, né? Mas continuemos. A regra do ponto médio, né? Existe na integral de uma variável a regra do ponto médio, né? Então vamos ver como é que aqui se aplica. A integral de f de x dA é aproximado pela soma para um xi barra yj barra, onde x é o ponto médio desse intervalo e y é o ponto médio desse intervalo, do iésimo intervalo e do jésimo intervalo. São aproximações que são feitas, né? O fato é o seguinte, a gente pode subir aqui para esse retângulo aqui, por exemplo. Então o que é que acontece? Você pega um intervalo, você pega a integral na região inteira, né? Vai ser esse volume que está refinado aqui. Mas observa quando ele não está refinado. O que é que acontece? Você vai ter uma região delimitada, que são 4 intervalos, né? 4 intervalos. E o que você tem aqui é uma variação em x aqui, variação em x. E aqui é variação em y. E aí você vai pegar aqui um intervalo que é x1, x2. E aqui um intervalo que é y1, y2. Pois bem. Então você vai ter
x1, x2, eu acho que é esse retângulo aqui, né? Esse retângulo aqui. E aí o que você vai considerar agora é o seguinte, em vez de considerar a integral na soma, né, de todos para variação de todos os pontos, você vai considerar para cada retângulo um único ponto, que seria o ponto médio, que seria o ponto central dos retângulos. Né? Mas como... observa que quando a gente considerou aqui em cima, quando a gente considerou aqui o refinamento, né? Então eu fiz esse refinamento de forma arbitrária. Eu estou fazendo n indo para infinito, e isso faz com que as aproximações ΔX, ΔY, elas confinem numa variação infinitesimal, né? dx, dy. Vai para o infinitésimo tanto do intervalo x quanto do intervalo y. O que significa que o que eu posso fazer é aproximar essa soma aqui, eu posso aproximar por uma escolha. Vai existir um ponto aqui que eu tenho, que eu vou chamar de C, aqui de xi, e aqui vou chamar de yj. Então tem um ponto que ele chamou de x barra. Tem um ponto que eu vou poder considerar para cada intervalo desse, para cada retângulo desse, que vai, de fato, aproximar para cada... Lembra que para cada retângulo eu vou pegar o ponto médio. Só que o que significa fazer isso? Significa que eu estou considerando aquele retângulo, em vez de considerar um refinamento dele, né, eu vou considerar aquele retângulo e depois fazer a soma refinada, né? Ou seja, eu considero um ponto médio ali, como se fosse o tal ponto estrela, em vez de considerar porque quando eu considero o ponto estrela, eu estou considerando as nuances da aproximação. Olha que aqui, quanto mais próximo do 0,0, né, mais horizontal os retângulos vão ficando, né? Então significa que os pontos médios aqui eles vão ficando com altura mais próximas. Enquanto que aqui, distante, os pontos médios têm alturas distantes. Ó. Porque aqui a curvatura é maior, né? Ele desce muito rápido aqui, né? Então o fato é que vai ter um certo momento quando eu vou o n vai para infinito, e esses pontos médios que eu vou considerando aqui nesses pontos, isso vai aproximando, não é que eu estou tendo a integral, eu estou aproximando o volume ao considerar esses pontos em detrimento de considerar arbitrariamente os pontos e deixar livre, né? Então significa que eu posso considerar um ponto que é um ponto médio de cada intervalo, x e em y, e aproximar a integral por esse ponto, né? Então é o que seria a regra do ponto médio. Significa que existem pontos em que eu posso considerar e em vez de calcular a série, olha, não calculo nem a série, eu calculo o limite, né? Eu calculo o somatório de n intervalos, né? Então a ideia é que eu estou pegando aqui somas inferiores, né? Estou aproximando a integral por somas inferiores, né? Então, basicamente é isso que tá acontecendo. E aí tem um exemplo aqui, acho que não sei nem fazer, vou fazer o exemplo, né? Vamos fazer, temos tempo. Usando a regra do ponto médio, com m igual a 2, calcularemos f de xy igual a x menos 3y², que é a função aqui, no centro dos retângulos, dado pela figura 10. x1 é igual a 1 meio, x2 barra é igual a 3 meio, y1 5 quartos e y2 7 quartos. Então a integral é, no final das contas, isso aqui são só contas mesmo, né? Você consegue aproximar a integral sobre a região com esse valor aqui, né? Então seria a regra do ponto médio. Isso é intuitivo, né? Que a ideia é que eu estou calculando uma quantidade que está abaixo do que eu estou procurando, né? Então eu estou aproximando
Então, não refinei o suficiente. É literalmente isso. Ao invés de estar usando isso, usar isso aqui. Literalmente é isso. Então, não estou calculando a área, o volume preciso, né? Inclusive, se eu usar esse aqui, eu não estou calculando o volume preciso, né? Então, se eu considero aqui m igual a 1000, ainda não estou calculando o volume preciso, né? Mesmo que eu faça 1000 aproximações, né? Então, literalmente é isso que está aqui. O ponto médio, essa regra, ela seria uma extensão do ponto médio para uma variável, né? Você teria lá uma integral. Na integral você teria que f vai existir um c, em que f de c b menos a é igual à integral de a b de f de x dx, né? Eu acho que o valor médio é o que está aqui. Pronto, é o que está aqui. Então f de c é exatamente o valor médio da função, né? Então é a próxima coisa. Eu estou adiantando o que ele está dizendo, né? Então veja, para funções de duas variáveis, o que vai estar aqui é a área, né? Melhor, desculpa, seria Isso é a área do retângulo. É porque eu não estava interpretando isso aqui geometricamente, né? Então, quando a gente considera uma variável, temos, como tinha dito, comprimento. Agora, quando eu considero duas variáveis, eu tenho áreas, né? Então, o ponto médio para funções de duas variáveis, ele é conformado, ou seja, é ajustado, né? Em vez de você ter aqui um comprimento, você tem uma área, a área do retângulo, né? Esse seria o do retângulo em que você está calculando a integral, né? Que aqui é o comprimento do intervalo, b menos a. É o comprimento do intervalo. Então, o teorema se estende para funções de duas variáveis, dizendo que o ponto médio da função pode ser dado pelo volume da função na região R dividido pela área do retângulo, né? Isso é probabilidade, né? A gente calcula assim, né? Então seria integral dupla em R de f de xy dA dividido pela área da região R. Isso vai dar a média de intensidade da função, literalmente, né? Porque aqui eu tenho um somatório da função aplicado em cada uma dessas regiões, multiplicando a área. Esse dA aqui significa exatamente isso. Eu estou multiplicando as áreas infinitesimais, né? E aí o que eu faço agora eu meio que divido pela área. Não sei se vocês estão vendo isso. Eu meio que divido a área, e o que eu vou ter aqui de novo é como se estivesse resgatando o f de x que eu multipliquei pela área, né? Então é mais ou menos a ideia de que eu estou multiplicando f de xy pelas áreas infinitesimais. Quando eu divido pela área, né, é como se eu estivesse resgatando essa f aqui, só que eu não resgato ela de forma pontual, eu resgato ela de forma média. Então esse resgate aqui, isso aqui é a função f de xy aplicado no x barra y barra, e isso vai ser definido como a média da função na região R. É muito, muito bom essa extensão do teorema de valor médio para uma função de uma variável, né? Aqui para várias variáveis. E isso se estende para qualquer variável, né? Então, suponha uma integral tripla. Então, eu vou ter a função f de x, y, z, e agora a unidade de volume. E aí, o que é que eu vou considerar agora? O volume da região S, e isso vai ser, naturalmente, o valor médio da função restrito à superfície S, né?
Uma coisa que eu já tinha dito e que deve ser interpretada é que é o seguinte: a gente fica calculando funções de duas variáveis porque a gente tem o instrumento geométrico, a gente está falando de planos tangentes, de comprimentos, de curvatura seccional, né, de volume, de unidade de comprimento. Então a gente precisa ver essas coisas para ter alguma interpretação geométrica. Quando a gente fala de funções de três variáveis, o gráfico disso está no R4, né? Então a gente perde esse apelo geométrico. Claro que ainda tem a interpretação física disso, né? Inclusive a gente vai poder calcular integrais de N variáveis, né? Então a técnica que a gente está usando serve para qualquer N, né? Então não temos restrições algébricas. Existem restrições de visualização geométrica, mas a técnica algébrica ela não tem limitação, né, de dimensão. Então a gente pode calcular para qualquer dimensão. Olha que coisa fofinha. Uma coisa, hoje eu tive um sonho e agora ficou muito claro o que foi o sonho. Eu sonhei a Terra sem água. Assim, eu estava viajando sobre a superfície do planeta, né, ou seja, a uma certa altura, e não tinha água em lugar nenhum da Terra. E eu estava vendo assim as crateras, tudo seco e gelado. Seco e gelado, literalmente isso. Então não tinha água em lugar nenhum da Terra. Isso era uma coisa, eu achei inusitado essa viagem que eu fiz, mas e depois agora pensando eu fiquei preocupado, né, com isso. Que não tem mais água na Terra, né? Mas bem. Então tá aqui formulado de uma outra maneira, né, a ideia. E como eu tinha dito, a questão de dividir pela unidade de comprimento, né, eu vou chamar de unidade de volume. E aí eu já tinha falado para Gabriel isso em cálculo 1, né, que o volume de uma coisa unidimensional é comprimento. O volume de uma coisa zero dimensional é nulo, né? O volume de uma coisa unidimensional é comprimento. O volume de uma coisa bidimensional é área. O volume de uma coisa tridimensional é volume, né? E aí você define volume genericamente como sendo a unidade de comprimento relativo àquela dimensão, né? Então você pode definir volume dessa forma. Então a gente diz então que é a medida de volume. Então isso aqui é a medida de volume. Tá? Então, inclusive, quando você muda, a gente está usando aqui é a medida padrão, a métrica padrão, né? Mas quando a gente muda a forma de medir volume, a gente está mudando a integral. A gente está mudando a forma de calcular a integral, porque isso depende da forma que eu estou calculando o volume de coisas retangulares, né? Então, quando eu mudo a maneira de calcular esse volume, eu mudo a interpretação ou a mensura da integral, né? Então, nessa dimensão. Mas bem, continuando aqui ele faz uma aplicação para acho que a topografia, né? Isso, ele está tentando. Que coisa interessante. Agora que eu vi que é interessante. Ele considera, isso é muito interessante, veja, ele considera aqui a superfície real e ele considera aqui o gráfico das curvas de nível. Olha como isso é interessante. Ele considera aqui o gráfico das curvas de nível e ele tenta reconstituir o volume dessas coisas a partir pelo menos é isso que eu estou interpretando que ele poderia fazer. Não sei se ele está fazendo isso, não estou lendo. Que ele poderia reconstituir o volume aqui a partir dos dados que ele tem das curvas de nível, né? E aqui eu tenho, para cada curva de nível, eu tenho uma certa altura. E lembra que eu não preciso de todos os valores, né? O teorema a regra do ponto médio me diz que eu posso estimar o volume a partir de uma quantidade finita de dados. Então significa que eu não preciso de todos os valores infinitesimais, como tá aqui fofinho, né? Eu não preciso de todos os valores infinitesimais como está aqui. Eu posso pegar uma quantidade finita, pequenininha, e fazer uma estimativa de como é. Então, de fato, eu posso, dado o mapa de relevo,
O mapa de relevo, ele me determina para cada altura uma curva de nível. Essa curva de nível é como se eu pegasse aqui essa montanha aqui, né, e cortasse numa certa altura. Isso vai dar uma curva que vai determinar ali para aquela altura qual é a curva, uma curva fechada, né, uma curva de nível que determina o relevo naquela altura daquela montanha, né? Então no mapa a gente vê isso, né? Se vocês jogarem DayZ, eu vou colocar aqui assim, DayZ. Vocês têm que jogar DayZ para vocês verem isso aqui no mapa e vocês irem caminhando lá no mapa aberto e verificando de fato que vocês, quando estão subindo aqui, vocês estão de fato indo para um pico. Ou se for uma altura negativa, vocês estão indo para um vale, né? Então essa ideia de caminhar na direção do vetor gradiente ou caminhar na direção do vetor gradiente negativo. Avaliação. Exatamente. Então vamos jogar DayZ e verificar quem é que consegue mais rapidamente descer ao ponto mínimo de uma superfície que seja a representação topográfica de uma área específica do gráfico, né? Do mapa. A gente vai ter que fazer essa prova lá, assim, fazendo isso. E mais ainda, calcular a curvatura para poder determinar. Eu ouvi topologia, ouvi topografia. Você ouviu topografia. Mas, para questões de superfície, a topografia ela se revela como topologia, né? Porque seria a lógica das formas, né? A topologia literalmente é isso. E como a gente está estudando funções que são diferenciáveis, a gente está estudando topologia. Porque essas funções elas são difeomorfismos. Melhor, são homeomorfismos, naturalmente. Elas são diferenciáveis e você considera, como elas são funções que estão gerando uma superfície, você considera para cada ponto na superfície a imagem inversa dessa função, ela é contínua, a imagem inversa dela você pode definir, ela tá bem, onde ela está bem definida, ela é sobrejetiva sobre o gráfico, então ela é invertível. Então você pode definir ali um homeomorfismo do gráfico da superfície com um retângulo. Então isso é topologia, porque eu estou pegando o retângulo e estou deformando de forma suave, e essa suavidade ela é contínua, né? Então significa que eu não posso transformar um retângulo por essas funções em uma xícara, por exemplo, né? Eu não posso fazer isso. Eu não posso transformar um retângulo em um cilindro. Eu posso transformar um retângulo em uma calota superior da esfera. Ou eu posso transformar um retângulo em um hiperboloide parabólico. Mas eu não posso transformar o retângulo em um toro, por exemplo, que seria um donut, né? Um donut recheado. Então, além de gamer, gourmet também tem essa outra versão aí, né? Para quem prefere o donut, tem também a versão gourmet. Propriedades das integrais duplas. O que é que vocês adivinham? O que é que vocês acham que acontece se eu somar duas funções? Claro que as integrais elas são aditivas, né? Porque as integrais são somatórios. Somatórios são naturalmente somas. Então é óbvio que é aditivo, né? A gente não precisa... são coisas que não precisamos falar, né? Então não falei isso. Pronto, é aditivo. E obviamente é homogênea. Porque se eu multiplicar todos os termos da soma, eu vou voltar aqui para o somatório. Vou escrever um somatório aqui de novo. Tem espaço aqui na folha. Então eu tenho aqui um somatório duplo, não vou colocar os índices não, tá? Então eu tenho aqui xi, yi e delta a, né? Aí, se eu multiplicar esse número por uma constante c, eu estou multiplicando todos os termos da soma pela mesma constante. Então isso é exatamente igual a eu multiplicar aqui fora. Então posso tirar ali de dentro e colocar aqui fora. Então, mas o que é isso aqui? Isso aqui é integral. É a integral de f de xy dA. Eu vou escrever dA em vez de escrever dx dy. Então significa que se eu multiplico a função por uma constante, isso é igual a multiplicar a integral pela constante.
Então significa que se você faz uma dilatação, homogênea, nesse caso multiplica todos os valores da função por uma constante, você está multiplicando o volume por aquela constante. Então vamos ver geometricamente como é que funcionaria. Deixa eu pegar um volume fofinho aqui. Aqui, não, cadê? Esse aqui, pronto. Mas esse aqui está muito riscado, né? Eu vou refazer ele aqui, tentar refazer ele aqui. Então, folhinha, 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 retângulo, 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 pronto. Então, suponha isto. Aí agora o que é que eu faço? Eu multiplico essa folhinha por uma constante C. O que significa multiplicar essa folhinha por uma constante C? Cada ponto da folhinha vai ser multiplicado por essa constante C. Então significa que eu vou pegar todos os pontos da folhinha e vou trazer para uma altura acima da altura que estava. E o que é que eu ganho com isso? Significa se esse volume, suponha que esse volume seja 1. Quanto é que é o volume agora aqui em cima? É C. Eu multiplico o volume exatamente pelo C. Né? Porque a altura aqui era tal que calculava nesse volume a unidade 1. Agora eu tenho uma altura C. Então cada número que eu somei agora vai ser multiplicado por C. Então eu vou estar somando cada um deles por C. Portanto a soma agora é C. Certo? Isso faz com que a gente tenha naturalmente... eu fico subindo e descendo, vocês devem ficar tonto aí, né? Eu faço naturalmente, isso é natural, isso é óbvio, isso aqui. Por quê? Porque é um somatório, somatório é aditivo, porque é uma adição, né? É a definição de somatório, e é homogênea naturalmente. Se você multiplicar o integrando por C, é igual a integral por C. E eu já mostrei lá como é que funciona. Pois bem, se a função f for maior que a função g, então a integral de f é maior que a integral de g. Natural, né? Porque se eu tiver... Isso é bem natural. Suponha que você tenha que para a região R, para toda a região R, o gráfico da função f vai ser uma coisa qualquer, integrável, então é uma coisa qualquer, mas que para qualquer ponto ela está acima de qualquer ponto. Esse aqui é o gráfico de f, S, e esse aqui, G, é o gráfico de G pequeno. Se para todo ponto que eu pegar aqui embaixo, a altura de f for maior que a altura de G, é natural que o volume que está sob o gráfico de f é maior que o volume que está sob o gráfico de G. Porque quando eu fizer aqui o retângulo, né, vamos supor que esse ponto está aqui. Então, quando eu fizer o retângulo e fechar o retângulo, né, o que eu vou ter é que o volume que está sob o gráfico de G é menor do que o volume que está sob o gráfico de f. É natural isso. Então, essa coisa aqui também é óbvia. Veja que a interpretação geométrica ela ajuda bastante, né? E aí, como eu já tinha falado isso, é que quando a gente faz a teoria para n igual a 2, a gente implicitamente está fazendo a teoria para n igual a qualquer valor, porque o passo teórico que a gente dá de 1 para 2 aqui é importantíssimo. Né? Mas o passo teórico de 2 para 3, de 3 para qualquer outro valor, ele como posso dizer, simplesmente algébrico. Né? É só você fazer ali algumas adaptações algébricas e essa coisa flui. Né? Mas quando você vai de 1 para 2, a coisa é mais drástica. Né? Tanto é que a diferencial ela muda completamente. A diferencial agora é uma outra coisa. Né? Quando a gente tem a derivada de uma função em uma variável, ela era uma coisa, agora a diferencial de uma função a duas variáveis é outra coisa, né? Tem uma outra interpretação, né? Mas bem, então vamos continuar, temos tempo ainda. Integrais iteradas. É aquilo que eu tinha falado, né? Você pode integrar primeiro em x e depois em y. É literalmente o que eu tinha já dito antes, ó. A integral iterada é você calcular a integral
mudando a ordem de integração. Nesse caso aqui... Não, desculpa. Aqui a integral iterada, que você, em vez de calcular a integral de... Ok. É porque eu acho que ele está falando de novo, de um outro jeito que eu já tinha falado. Certo. Então ele considera, ele considera a função A, uma função auxiliar, como sendo a integral de C a D de f de xy dy. Então, ou seja, isso aqui, na verdade, é aquela área que eu tinha falado, não sei se vocês lembram. Você pega o volume, Opa. Eu vou riscar assim mesmo. Você pega o volume e aí você agora pega uma seção. Pega uma seção dessa. Isso vai dar uma área ali, né? Quando eu pego aqui esse plano aqui e reescrevo ele, o que eu vou ter ali é uma área que depende de x, ó, porque é exatamente o valor que eu fixei ali, o valor para x. Então essa área aqui é uma função de x, a de x. E o que é essa área? Essa área é a integral de f de xy, e quando eu olho para aqui, eu vou ter CD. Né? A integral, na verdade, é o inverso. D é C e aqui é D. Então, quando aqui é a variável y, né? Quando eu calculo esta área, eu estou calculando uma área que depende do valor de x, que está fixado aqui, e que está calculada a integral de C a D da função em y. Né? E agora eu vou e calculo a integral aqui em x. Isto vai dar exatamente a integral dupla em R de f de xy na ordem exata, primeiro em y, depois em x. Então é isso que ele está fazendo aqui, ó. Né? Eu já tinha mostrado, não sei se ficou claro. Né? Então já tinha adiantado isso. Está aqui um cálculo de integrais iteradas, vamos ver como é que faz. Né? Então vamos calcular aqui a letra A. Olhando x como uma constante, então eu fiz exatamente uma derivada desse tipo, uma integral desse tipo, né? X² foi xy, em verdade. Então considera que x² y de 1 a 2, que é a integral que está aqui dentro, ó, é uma integral em y. Então isso aqui é a variação de 1 a 2 é em y. E a função eu olho x constante e y variável. Quando eu faço isso, então eu tenho x constante continua e eu integro y² sobre 2. Como a integral é definida, eu não tenho a constante c, né? Que vai ser integrada de 1 a 2. Então eu coloco primeiro 2 e subtraio, quando aplicado em 1, obtenho que a integral interna aqui deu 3/2 de x². Eu volto com esse valor e substituo exatamente aqui e calculo a integral de 0 a 3 de 3/2 de x² dx. É isso que ele vai fazer aqui. Pronto. Então ele vai substituindo, ele faz um tanto quanto lento. Então é de 0 a 3 de 3/2 x² dx. Então fica 3/2 de x ao cubo sobre 3. Aí cancela com o 3 que está aqui. Fica então x ao cubo sobre 2, de 0 a 3, então 27/2. Né? Vocês fazem o outro exemplo. E aqui está o teorema de Fubini, que eu tanto falei, que eu falei várias vezes, que diz que eu posso calcular a integral em y, depois em x, ou em x, depois em y. Mas lembra que esse teorema ele não é um teorema fútil. Ele é um teorema muito delicado. Tá? Porque o fato é que está acontecendo aqui é que você está mudando a ordem do somatório de duas séries, né? Então, isso é uma coisa um tanto quanto delicada de fazer. Mas pelo teorema de Fubini é verdade. Tá? Assumam que é verdade.
Eu vou só ler aqui do lado, que eu nunca li, né? Mas vou ler agora. O Teorema 4 tem o nome do matemático italiano Guido Fubini, que viveu de 1879, lembrando, isso aqui é a data que nasceu Einstein. É a data que nasceu Einstein, até 1943, que demonstrou uma versão geral desse teorema em 1907. Mas a versão para as funções contínuas era conhecido pelo mesmo século antes pelo matemático francês Auguste-Louis Cauchy. Cauchy é excepcional, né? Vocês devem, quando as pessoas falam Cauchy, a gente deve fazer uma pequena referência, porque Cauchy era excepcional. Franceses do século, da Revolução Francesa, eles eram excepcionais, é uma coisa impressionante. E um pouquinho depois, né, eles são excepcionais. Cauchy, Poincaré, Dirichlet, então, olhe. Mas bem. Por que muitos matemáticos são franceses? Porque muito da cultura ocidental se foca naquela estrutura ali. Não é que muitos matemáticos são franceses, é que muitos franceses são matemáticos. Mas a ideia, por outro lado, é que muitos alemães também são matemáticos. Muitos ingleses são matemáticos. Se vocês já assistiram o filme O Homem que Conheceu o Infinito, né? Que é falando sobre Ramanujan, assistam. Aí vocês vão ver que a gente tem a impressão, essa impressão, né, de que existem muitos matemáticos imponentes franceses, mas a gente tem muitos matemáticos que são de outras origens, né? O Ramanujan é indiano e foi revolucionário à sua época e do seu modo. Mas já tinha, a gente tem Oxford, né, como um grande berço de matemáticos poderosos. Assim, temos ali em Oxford matemáticos poderosos. Newton não era francês, né? Temos Leibniz, que não era francês. Abel era francês. Temos Riemann, que não era francês. Temos Poincaré, era francês. Gauss, que não era francês. Temos Frege, que não era francês. Temos Hilbert, que não era francês. Temos de fazer um curso. Você está falando o quê? De eu ministrar um curso? Seria muito interessante, mas aí a gente teria que fazer. Eu tenho vontade, sim, mas a gente teria que fazer. Veja, fazendo um pequeno adendo, eu tenho um projeto que vai até 2025. Eu ainda vou formular esse projeto, que é exatamente a escrita pelo ponto de vista matemático, né, da construção do problema que eu trabalhei no doutorado, que começa com Kepler. A ideia é essa, começar com Kepler, porque é quem configurou o problema, né, o problema de N-corpos. E aí, um salto não quântico. Eu quero dar saltos contínuos. Eu quero sair de Kepler, sair passeando na história para chegar em Newton, parar em Newton ali para entender o que é que foi feito, depois dar continuidade. Em algum momento eu vou mudar para a França, que foi onde, na verdade, para a Alemanha, que foi quando o problema que eu estudei foi vislumbrado por um astrônomo alemão em 1890, e ali, com base em uma série de técnicas que foram desenvolvidas por contemporâneos, ele tem avanços fantásticos, e apenas aí sim, tem um salto enorme que é dado depois, apenas em 1994, que um francês recuperou esse problema e faz uma extensão das técnicas que à época tinham sido úteis para o astrônomo alemão, e que agora, como matemático francês, o Lindow, ele estende o problema, e eu, em 2011, faço uma outra extensão desse problema. Então, a minha ideia é escrever esse livro com essa história, né? É mais matemática.
É uma história matemática, não é uma história... Ou seja, eu irei escrever matematicamente o que é que aconteceu aqui, o que é que aconteceu ali e por aí vai. Mas bem, voltando para as integrais, né? Então, Fubini escreve essa nos dá essa afirmação, né? E aí nós ganhamos um suporte muito rígido de que podemos calcular integrais mudando a ordem de integração, né? Basta que f seja contínua. Olha, lembra que eu falei funções regulares, né? E nós estamos trabalhando com funções elementares que são, por consequência, regulares, e, inclusive são várias vezes diferenciáveis, né? Então a ideia é que a gente consegue fazer integral iterada mudando a ordem de integração por causa simplesmente do fato das funções serem contínuas, né? E a demonstração desse teorema foge ao escopo do livro, foge ao escopo deste curso. Onde é que você vê a demonstração desse teorema? Em um curso de análise. Você vê a demonstração desse teorema, porque isso é uma coisa refinada, mas vocês podem pesquisar, tá? Fica aí à disposição. No RN, isso, análise no RN, você vê a demonstração desse teorema. Porque é um teorema importante. O teorema de Fubini não é um detalhe, que é colocado aqui como detalhe, né? Olha, tem isso aí, mas é uma coisa muito importante o teorema de Fubini, porque sem ele a gente não tinha essa coisa aqui, ó. Então significa que seria... Ok. Ok. Sem o teorema de Fubini, significa que se a gente calculasse a integral em uma integral iterada para y e x e depois para x e y, a gente teria coisas diferentes, valores diferentes, né? Então significa que se a gente não tivesse essa convergência nesse limite duplo, né? Se a gente não tivesse essa convergência, a gente não teria como definir volume para superfícies no RN. A gente não teria como definir volume sem o teorema de Fubini, né? Pelo menos para as medidas que estamos usando, né? Não teríamos como definir volume, porque isso aqui é unidade de área, lembra? E aí isso aqui é um volume porque isso é uma unidade de área. E esta é a mesma unidade de área daquela, e esse volume é o mesmo que aquele porque eu posso mudar a ordem de integração. Né? Ou seja, o teorema de Fubini me diz isso, e é uma coisa complexa, não é uma coisa fácil, não. Né? De fato, Ivan, a análise no RN é uma coisa complexa. Se vocês tiverem interesse, eu posso fazer deixar algumas coisas mais simples em alguns encontros que a gente pode fazer aí nas férias, em alguns outros momentos. Posso fazer algumas exposições que talvez torne algumas coisas mais simples, porque vocês já estão preparados para esse salto para o N, sabe? Para um RN, assim. Para fazer o cálculo 2 te prepara para isso, né? Se você fizer as observações certas, você consegue entender coisas mais gerais, né? Ok. Mas bem, então aqui tem as coisas que eu falei, ó. As coisas que eu já tinha falado. Na verdade, a gente tem um bocado de coisa. E tem aqui algumas integrais. Eu vou fazer o seguinte, então eu vou ficar aqui e amanhã eu faço as integrais duplas sobre regiões gerais, que tem outras características, e vejo aplicações, tá? Se for necessário, eu faço na próxima semana mais algum vídeo, mas isso antes da quarta, para que vocês tenham tempo de processar as informações, e amanhã eu apresento para vocês a prova, que vai conter a parte de funções de várias variáveis, integrais, né, e séries, tá? Nós já fizemos a parte de séries na primeira prova? Eu não lembro. Ok, então vamos fazer agora. Então vamos fazer agora integrais duplas e... Melhor, derivadas parciais e integrais duplas, tá? Vamos focar nessas duas coisas, porque aí a gente pode
aprofundar mais, tá bom? Então ficamos por aqui e espero que tenha sido esclarecedor, pelo menos essa parte introdutória, porque eu acho que é um tanto quanto natural, né? Se olhar do ponto de vista técnico, integrar em duas variáveis é uma extensão da integração de uma variável no sentido bem prático, né? Você calcula a área seccional do volume do sólido e depois calcula agora o volume considerando a soma dessas áreas, né? A soma infinitesimal dessas áreas. É o mesmo que a gente fez para uma variável. A gente calculou o comprimento, né? E depois calculou a área, né? Somando os comprimentos. Então, para duas dimensões, o comprimento ele é uma área, né? Ele é uma seção, é uma área. Então, agora, quando você pega na terceira dimensão, a variação da área é um volume, né? Então, é exatamente essa a interpretação que se dá para a integral de várias variáveis. E aí tem as questões técnicas que vimos, o fato de que você define a integral dupla como um produto da imagem da função f de xy por uma dupla variação infinitesimal de x dy, né? Então, é por causa do teorema de Fubini, que eu falei 10.000 vezes sobre ele, que a gente consegue calcular, definir a integral como volume, porque a gente consegue calcular essa integral de forma iterada, né? Então fica bem definido o volume dessa forma. Então, pois bem, eu volto... amanhã eu vou fazer um vídeo, pelo menos um vídeo, sobre as integrais. Eu vou tentar fazer um vídeo de 1 hora, pelo menos, para eu poder falar bastante, né, sobre a partir dessa seção 15.3. E à noite eu entrego a prova, tá? Se tudo der certo, esse é o último encontro síncrono. Que aí vamos ter esse encontro síncrono. Amanhã eu entrego a prova e todas as outras informações que eu passar para vocês vão ser via vídeos, né? Que eu vou fazer vídeo amanhã e, se não concluir amanhã, mais um vídeo na próxima semana. Mas aí não teremos mais encontros síncronos, a não ser que vocês queiram fazer prova oral. Aí a gente faz prova oral. Mas não se preocupem, se tudo der certo, a gente logo faz cálculo 3, não é isso? Isso. A gente logo faz cálculo 3. Eu estou esperando para cálculo 3. O fato é o seguinte: no próximo semestre, esse semestre eu estou com 2 disciplinas. No próximo semestre já estou com 4 disciplinas. No próximo semestre. Então, cálculo 3 teria que ser uma coisa bem disciplinada, né? Ou seja, vocês teriam que ser bem disciplinados, porque eu teria pouco tempo para fazer para esmiuçar a teoria, como fizemos agora em cálculo 2, né? Mas eu aceitaria fazer cálculo 3 à tarde, teria que ser à tarde, né? Então, talvez na quinta-feira à tarde, porque quarta-feira à tarde eu já tenho aula. Na quinta-feira à tarde eu aceitaria fazer. Aí a gente faria um curso bem, assim, seria... A responsabilidade de vocês ao assistir o curso teria que ser um tanto quanto... Não está definido o horário, não. Está definido o horário de uma das 4 disciplinas que eu vou ensinar, que vai ser na quarta-feira já. As outras disciplinas eu não sei em que horário vai ser, mas aí se vocês topassem cálculo 3, teria que ser na quinta ou na sexta, e nos outros dias à tarde eu não posso. Pronto, tá aí a questão, é que tanto o cálculo 3 quanto métodos de otimização são disciplinas optativas, né? E qualquer uma dessas duas eu poderia ensinar. Eu estou escrevendo agora um livro de métodos de otimização, né? Que eu pretendo concluir no primeiro semestre do próximo ano,
e seria uma ótima oportunidade de usar esse livro, né? E lá nos dois primeiros capítulos do livro eu faço um pequeno compilado de análise no RN, de análise real e depois de análise no RN, usando... Veja, essa questão da linguagem de programação, ela eu estou escrevendo com dois parceiros, né? E os dois são cientistas da computação. São eles que fazem a parte computacional. Eu faço a parte matemática. Eu faço a parte, a interpretação matemática da coisa, né? Eles que fazem a parte computacional. Então é assim que a gente está fazendo os trabalhos. Mas eu toparia fazer o curso tanto de cálculo 3 quanto de otimização. Mas aí vocês teriam que pensar direito, né? Porque teria que ser um curso em que vocês teriam que estar ali com a mão na roda, porque cada encontro seria, eu toparia se fossem seminários, entende? Então seriam aulas em que eu apresentaria muito conteúdo em pouco tempo. Assim, então seria um encontro por semana, talvez de 2 horas, para que eu apresente o conteúdo em forma de seminários. Porque seria como eu conseguiria fazer, né? Porque eu já estou com 3 disciplinas na computação e são 3 disciplinas que dão certo trabalho, né? Por exemplo, cálculo 2, eu vou continuar com cálculo 2. Cálculo 2 dá trabalho, né? Vocês viram que é uma disciplina que tem muito conteúdo, então dá bastante trabalho. Se bem que esses vídeos que eu estou gravando, eu vou tentar usar alguns deles na disciplina para tentar deixar ela em um outro ritmo, né? Mas dá trabalho, assim, de forma geral, né? Mas bem. Então vamos deixar as discussões para o futuro, né? Em que vocês definem se vão fazer ou se não vão, porque depende do andamento desse semestre e do próximo, né? Mas bem, fica aí o convite mas como já disse, tem que ser pelo menos 5 alunos, né? Para poder abrir qualquer uma das 2 disciplinas. E a ideia seria fazer cálculo 3 e métodos de otimização, fazer as 2. Elas podem ser entendidas como complementares, porque com cálculo 3 você aprende modelagem matemática. E com métodos de otimização você aprende a otimizar problemas computacionais que estão interpretando aqueles modelos, né? Então eu entendo como sendo disciplinas que se complementam, né? E a ideia seria fazer métodos de otimização com uma carga matemática maior, né? E partir de vocês a parte matemática, a parte computacional, né? Eu exporia a parte matemática e vocês apresentariam a parte computacional. E no caso de cálculo 3, eu iria ver... Tem um livro que eu gosto muito que ele olha para cálculo 3 por um viés aplicado. Então ele mostra rapidamente algumas técnicas. Cálculo 3 você precisa de cálculo numérico, você precisa de cálculo 3. Tá? Então a ideia de cálculo numérico é para você refinar a representação de análise numérica, né? O cálculo numérico é isso. Porque o que significa estudar otimização do ponto de vista computacional? É você usar alguma linguagem para descrever um problema matemático de forma computacional. Mas quando você faz isso, suponha que esse problema matemático seja a representação de um modelo que você aprende a fazer em cálculo 3. Então, em cálculo 3 você aprende a modelar problemas que são fenômenos e você representar isso de forma matemática. Em otimização, você olha como encontrar soluções que são, do ponto de vista ótimos, né? Suponha que eu queira determinar, por exemplo, a maior velocidade de um campo de vetores. Isso é dado por um sistema de otimização, né? Então, sempre otimizar ou minimizar um problema é otimizar. Pois bem, então eu vou ter que descrever isso para uma máquina.
usando uma linguagem. Então tem as restrições numéricas, e quando você pensa na questão computacional, a gente aqui está falando de levar n para infinito, né? A máquina não leva nada para infinito, né? Então a ideia é você tratar com representações finitas quantidades que são interpretadas matematicamente por infinitos. É exatamente isso, é você tentar estimar o que seria ou o que representaria a derivada de uma função, e aí a derivada é importantíssima para qualquer modelo, inclusive a otimização é baseada na derivada, né, no gradiente da função. Então quando você pega e estima numericamente como seria a derivada de uma função e seu gradiente, e agora replica métodos. Genericamente, métodos são recursivos. São de você pegar um vetor e tentar encontrar, a partir daquele vetor, qual é o ponto de máximo ou de mínimo. Então você vai buscando direções para ir caminhando sobre a superfície para poder encontrar o máximo ou o mínimo em tempo finito, né? E fazer isso com o menor erro possível. Daí o cálculo numérico. O cálculo numérico é para te dar essa precisão, para você ter como é que eu faço isso no computador. Exatamente, o cálculo numérico te ensina isso. Como é que você ensina o computador a fazer essas estimativas sem erro, ou com erro mínimo. Ok, o gradiente ele é importantíssimo. A máquina sem o gradiente, olhe, isso. O método do gradiente descendente, né? Eu acho que você quis dizer. É descendente, o método gradiente descendente. Que é um dos métodos que eu vou escrever, eu ainda não escrevi sobre ele, é um dos métodos que eu vou escrever no livro. Eu estou escrevendo agora o método simplex, né? Mas aí depois disso eu vou escrever de forma mais sistemática o método de Newton e depois o método gradiente descendente. Mas bem, então vamos indo, vocês. Muita coisa para aprender nessa vida, de fato, Ivan. Muita coisa. O que é bom, né? Então vamos viver bem muito. Eu quero viver mais de 80 anos para poder ensinar bem muito e aprender bem muito. Cada vez que eu ensino, eu aprendo, né? Eu quero viver bem mais de 80 anos lúcido. Essa é a minha meta de vida, né? E tá dando aula. Eu quero estar pegando, ajudando as pessoas a se libertarem do desconhecido, né? Através da matemática. A matemática, para mim, ela tem esse poder de abstração, né? De pegar o desconhecido e trazer para aqui, né? Então, pegar o infinito e colocar aqui na frente, né? Isso, a matemática tem esse poder, né? De você trabalhar com o infinito, né? Isso é fantástico, né? Mas bem, foi muito bom participar desse curso com vocês. Foi muito divertido. Então, espero que vocês considerem as próximas aulas interessantes e que a prova vocês também considerem interessante, né? Novamente, tentarei fazer uma prova que seja difícil, porque vocês merecem provas difíceis, tá? Então vamos lá. Boa noite, até mais. Ainda não, eu vou corrigir a primeira na próxima semana.